Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo incrível deste incrível canal, que é o maior canal de experimento de química de todo o lindo e maravilhoso, incrível e perfeito estado do Espírito Santo. E hoje eu irei fazer um experimento bem interessante, porque hoje nós vamos apostar uma corrida de íons, ou seja, nós temos aqui duas soluções contendo dois íons bastante coloridos. Aqui nós temos um íon positivo muito colorido, enquanto temos numa outra solução um íon negativo bastante colorido. Nós misturamos as duas soluções de modo a obter uma cor mista ali entre as cores dos dois íons. Então nós vamos fazer uma separação entre esses dois íons a partir da aplicação de um campo elétrico sobre um papel de filtro umedecido conectado aos terminais de uma bateria de 12 volts. Então, para não dar mais spoiler desse experimento, então vamos logo realizar nossa incrível experiência. Para realizarmos essa experiência, nós partimos de dois produtos químicos, que são o cromato de potássio, que é uma substância amarela, e o sal sulfato de tetramin de água cobre 2, que é um complexo de cor azul escura. Aqui nós temos uma fonte de 12 volts e nós montamos um aparato que consiste em um papel de filtro embebido com uma solução de cloreto de amônio e hidróxido de amônio conectado aos terminais da fonte de 12 volts. Então nós misturamos os dois produtos, obtendo assim uma solução de cor verde escura. Então nós pegamos uma pequena quantidade dela e colocamos bem no meio desse papel de filtro. Em seguida, nós ligamos a fonte de 12 volts e um processo incrível começa a acontecer. Bem lentamente, nós podemos observar que os dois produtos, o azul e o amarelo, começam a se separar lentamente pela ação do campo elétrico. Isso acontece porque cada íon presente é atraído em direção ao polo de carga oposta. E como nós temos íons coloridos, sendo o positivo de cor azul e o negativo de cor amarela, nós podemos observar que a cor amarela começa a correr na direção do polo positivo, enquanto a cor azul começa a correr na direção do polo negativo. E assim, eventualmente, nós temos a separação completa entre eles. Esse processo é chamado eletroforese. Muito incrível, não? Então, vamos explicar agora o que exatamente aconteceu nessa experiência. Pois então, essa é uma experiência reciclada, ou seja, um vídeo antigo do canal, que eu refiz porque a qualidade dele era um tanto antiga. A experiência era muito bacana, porém esse era de tempo que o canal ainda estava no comecinho. Então ele teve muito poucas visualizações e acabou soterrado debaixo de toneladas de vídeos novos. E por isso, apesar de ser uma experiência muito bacana, ele acabou sendo meio esquecido assim, né? Então eu resolvi refazer esse vídeo para reapresentar ele aqui, para ele poder ter uma quantidade digna de visualizações. Então vamos explicar agora o que aconteceu nessa experiência. Aqui nós temos uma solução contendo um sal de um complexo de cobre com amônia, que é o complexo tetramin de água cobre 2, que tem uma cor azul marinho, uma cor azul muito escura. Enquanto nós temos uma outra solução do sal cromato de potássio, que é uma substância de cor amarela bem viva, ou seja, são duas cores completamente diferentes e bem contrastantes. Quando nós misturamos essas duas soluções, nós vamos ter uma solução que é formada por uma mistura de todos esses íons. Então nós vamos ter os íons sulfato, da solução do sal azul, potássio, do cromato de potássio, o íon tetramin de água cobre 2 azul escuro e o íon cromato amarelo vivo. E assim nós temos uma solução verde, que basicamente pode ser o cromato do tetramin de água cobre, ou seja, uma solução contendo dois sais diferentes. Então, quando nós pegamos essa solução e nós colocamos ela sobre um papel de filtro umedecido com uma solução salina e aplicamos uma diferença de potencial entre os dois lados do papel de filtro, ou seja, conectando eletrodos nesse papel de filtro, nós vamos ter uma corrente elétrica passando através da solução salina que está ali embebendo o papel de filtro, e com isso nós vamos ter um campo elétrico sendo estabelecido, ou seja, em um dos lados dessa tira nós vamos ter o polo positivo conectado, enquanto o outro temos o polo negativo. Como os íons eles têm carga elétrica, ou seja, temos um íon positivo e um negativo, eles irão se deslocar em direção aos polos de carga oposta desse terminal que nós colocamos. Então nós vamos ter os íons positivos correndo para o lado negativo, enquanto os íons negativos correm para o lado positivo. E como nós temos um íon positivo que é azul marinho e o íon negativo que é amarelo, nós vamos ver que a solução verde começa a separar um lado, começa a ficar uma cor mais amarela e no outro começa a ficar uma cor mais azul. E nós podemos ver essas listras amarela e azul cada vez mais se separando à medida que o tempo se passa. Ou seja, nós temos os íons correndo em direção aos polos opostos e nós podemos... Isso é denunciado pelo fato de que alguns desses íons são coloridos e a cor deles começa a se manifestar à medida que eles vão se dirigindo aos polos elétricos. Então esse procedimento é uma forma de separação de misturas chamada eletroforese e é muito utilizada, por exemplo, para separar os filamentos de DNA, por exemplo, que eles têm uma carga negativa e de acordo com a massa ou com a carga elétrica que eles possuem, eles podem se deslocar mais rápido ou mais devagar. E assim, em diferentes zonas do papel que foi submetido a esse campo elétrico, nós vamos ter a predominância de alguns pedaços maiores ou menores com cargas maiores ou menores
desses materiais. E assim nós podemos ver um princípio incrível da química em atuação. Então, espero que vocês tenham gostado bastante dessa experiência, desse vídeo. Peço a vocês que encarecidamente que inscrevam-se aqui neste canal para poder aumentar a nossa repercussão, para que nós possamos levar mais ciência de qualidade às pessoas que estão nos assistindo. Se quiserem dar uma ajudinha no Pix aqui para poder ajudar este canal a ter a aquisição de mais materiais para fazer mais experiências legais, eu ficaria muito grato. Muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!